Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser a causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Natividade do Senhor convida-nos a descobrir a presença de Deus no mundo. E porque Deus entrou no mundo, nós deveríamos atuar, viver segundo o conhecimento que nós temos dele. Mas muitas vezes nós temos o conhecimento. Então, uma coisa é o conhecimento e a outra coisa, a vivência. Paulo, ele afirma na carta aos Romanos sobre a luta dos contrários. Eu penso bem, mas não consigo realizá-lo. E o mal que eu nem havia pensado, eu acabo cometendo. E esta luta dos contrários, ela se torna mais real a partir do momento em que nós entendemos aquilo que está na primeira leitura de hoje. Que nós não precisamos provar nada a ninguém, a não ser a Deus mesmo e a nós. Dar provas da verdadeira fé. Aquela realidade que nós vivemos quando nós estamos ali na nossa intimidade, sozinhos, é ali que nós somos convidados a provar a nossa verdadeira fé, afirma a primeira leitura. Para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. E aí continua. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Guardar os mandamentos não somente para dizer, eu guardo os mandamentos, e até bater no peito como orgulhoso, dizendo, eu vivo os mandamentos. Não, mas com muita humildade. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este:
Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Imitar nosso Senhor Jesus Cristo no grande mandamento que é o amor. Na teoria é muito fácil. Amar quem nos dá retorno é fácil. Ser bom para aquelas pessoas que podem nos retribuir é fácil. E amar aquelas pessoas que nos perseguem, que diz o Evangelho, que mentindo se aproximam de nós, não é fácil. Então, sair de uma teoria ilusória para uma prática mais concreta, real. Nós não precisamos ficar agora o tempo todo dizendo, ai, porque Deus me ama e eu devo amar. Até porque tem uma música que diz, há amor em mim, há amor em ti, amar como Jesus amou. Mas na prática, como que isso acontece? Natal, Deus nos amou tanto que Ele se encarnou. Nós temos que sair da teoria e encarnar aquilo que nós acreditamos. O menino que nasceu, que morreu para a nossa salvação, que mostrou o caminho. E o Salmo nos diz que pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter entrado no mundo, o céu está em júbilo e a terra está exultante, porque Ele veio para nos tirar do isolamento. Nós nos achamos tão livres que usamos da nossa liberdade como uma possibilidade de isolamento. Então eu vivo a minha fé no meu mundinho. Sou incapaz de conviver com as pessoas. Sou incapaz de amá-las. Não, nós não podemos pensar em viver no isolamento. Tire da sua liberdade esta possibilidade que se chama isolamento. Liberdade para ser, liberdade para continuar a sua vida, liberdade para permitir que o outro seja o máximo e o mínimo. E o Evangelho que nós ouvimos nos diz que aqui Jesus, Ele está chegando e nós com Ele, à meta final do Evangelho da infância. Jesus está sendo apresentado. Ele se nos apresenta, sai do isolamento, é que em Deus nunca existiu isolamento. Por isso que Jesus não está tendo dificuldade. Ele nasceu, ele saiu do Pai, então agora Deus não é mais invisível. Ele está tirando Deus da invisibilidade, está fazendo com que Deus seja conhecido. E nós estamos experimentando por meio do Evangelho que nós ouvimos, o Cristo que está sendo apresentado. E nós temos no Evangelho o encontro entre o velho e o recém-nascido. São ajustados dois tempos. São ajustados dois corações no Evangelho que nós ouvimos hoje. Primeiro, ajuste o cumprimento de uma espera. Todo o Antigo Testamento esperava por esse momento do nascimento do Cristo. E o velho Simeão no templo. E diz o Evangelho que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso. Esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Movidos pelo Espírito Santo, todos nós viemos ao templo.
E continua o Evangelho. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E aí ele vai agora, a partir deste encontro, ele vai compreender o segundo tempo, que é o tempo da salvação. E os pais de Jesus, de acordo com Levítico 12, foram oferecer o sacrifício dos pobres. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Os pais de Jesus foram oferecer o sacrifício dos pobres. E lá eles encontraram a palavra profética do velho Simeão. Lá eles encontraram um canto de louvor, o que sai dos nossos lábios, um canto de louvor ou um canto de murmuração. E este canto surgiu do coração de um homem que teve a coragem de mudar para permanecer sendo ele. Muitos de nós temos que ter na vida aquele momento em que nos deparamos com aquilo que nós somos e estamos, quem nos tornamos, e ter a coragem de mudar para permanecer sendo quem somos. A partir do encontro, Simeão, ele utilizou-se daquela possibilidade que ele teve de mudar o conceito, de mudar o coração para permanecer sendo quem ele era. Um homem de acordo com o evangelho espiritual, sensível ao projeto de Deus, a presença de Deus que se comunica, e aqui nós devemos pedir a Deus que nos dê esta graça de sermos homens, a nós que somos homens espirituais. E a você que é mulher, a graça de ser uma mulher segundo o coração de Deus, sensível ao projeto de Deus. Quais são os projetos de Deus para o próximo ano? Mais uma terceira coisa, sensíveis à presença de Deus que se comunica, Deus vai se utilizar de tempos muito fortes para nos encontrar, para que o nosso coração mude e permaneçamos sendo quem somos. E aí nós temos que já fazer algumas perguntas. E eu começo com apenas uma. Quem nós vamos permitir que entre na nossa vida no próximo ano? São pessoas que vão reforçar isso, que nós somos homens espirituais, sensíveis ao projeto de Deus e à presença dele que nos comunica. Pessoas que têm a coragem de nos dizer a verdade. Uma espada te traspassará a alma. Uma expressão de dor mortal. Ao mesmo tempo, são palavras que precisam o destino do Cristo, uma teologia da glória. Ele vai ser glorificado, nasceu para ser glorificado, mas nós não podemos afastá-lo da cruz. A glória está intimamente ligada à teologia da cruz. Trazer para a sua vida pessoas que vão ter a coragem de te dizer a verdade, mesmo quando lhe custar caro. Ontem, eu tive, dentre as várias pessoas que eu tive a graça de me encontrar, poderia dizer de várias, mas eu fui ver um homem de Deus. Nossa! Aquela pessoa que quando olha, não precisa dizer nada, já diz tudo. Aquela pessoa que quando abraça, traz a gente para dentro dele. Não sei o que acontece, puxa a gente,
uma coisa assim. E ali, numa conversa, mais ou menos uma meia hora, nossa, vocês não sabem. A semelhança da Virgem Maria, que teve a alma traspassada, a mesma lança que furou o coração do Cristo, furou o coração dela porque era mãe. Eu tive a graça de estar dentre os vários encontros com uma pessoa que, ao olhar, atravessa o coração e leva para Deus. Essa pessoa nós temos que trazer para a nossa vida em 2019. Você tem alguém assim? Que rasga o coração, que diz assim: Padre, eu preciso do Senhor agora. Mas ao mesmo tempo me trata como filho, me trata como irmão. Eu sei que vocês estão assim: quem é essa pessoa que o padre está falando? Monsenhor Jonas Abib. Eu disse assim quando era seminarista: se tiverem 10.000 seminaristas, Padre Jonas, eu estarei lá, se o senhor estiver celebrando a missa. E depois de padre, eu pedi a Deus que me desse a graça de olhar para Ele e que Ele despertasse, a partir do que Deus realiza nele, uma mudança no meu coração, para que eu não deixasse de ser. Eu não sei o que lhe impede de ser, mas nós temos que olhar para a nossa vida como se a vida fosse uma poesia. Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempo, nossos tempos e lugares coincidiram. Deu-se o encontro. Peça a Deus que prepare o seu coração para os próximos encontros. Traga homens e mulheres de Deus para a sua vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.